Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, onde nós encontramos, a partir do versículo 3, uma parábola do Senhor Jesus. E o tema dessa mensagem, dessa ministração é colhendo 100 vezes mais. E com essa ministração, nós queremos tentar responder por que alguns cristãos colhem 100 vezes mais e outros não colhem 100 vezes mais. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Amados, esse texto é uma parábola. Parábola é uma tipificação, é uma exemplificação. E Jesus usava muito desse expediente nos dias dele. Ele pegava situações da natureza, situações do dia a dia e aplicava a vida das pessoas, trazia um contexto espiritual para as pessoas. E aqui, Jesus ele pega esse assunto de agricultura. Ele pega, o semeador saiu a semear a palavra. A semente é o quê? A palavra. A palavra é a semente. E é interessante que ele descreve aqui 4 tipos de solo. Cada solo com as suas adversidades, com os seus adversários, com as suas lutas, para que aquela semente venha a germinar e venha a produzir. Jesus descreve isso. E é interessante que a maioria de nós estamos familiarizados com os 3 primeiros tipos de solo, né? Com os 3 primeiros tipos de solo. André, vai preparando que daqui a um tempo é você que... Daqui a um pouco mais de 7 meses, André. Vai pegando umas aulas aí. Pronto, voltamos aqui, irmãos. 7 meses foi boa, né? Os 3 tipos de solo, na verdade 4 tipos de solo, os 3 primeiros. O primeiro Jesus descreve: a semente cai num solo chamado beira do caminho. É o cristão que recebe a palavra, só que ela não chega nem a germinar, porque vem as aves do céu e comem aquela semente. Isso é a figura do diabo. A pessoa recebe a palavra na igreja, mas deu 2 passos ali fora, já não se lembra mais, e o diabo arranca a palavra do seu coração. A pessoa ainda está tão absorta no seu estilo de vida que aquilo não chega a germinar. O segundo tipo de solo que Jesus descreve é aquele que cai entre as rochas. E se você der uma olhadinha, no versículo 16 diz assim: da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Essa palavra é de Deus, isso é para mim. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É a pessoa que recebe a palavra, você compartilha, é para mim. Mas a primeira pessoa de fora da igreja que o questiona, o quê? Vai me dizer que agora você está andando lá com aqueles crentes. A pessoa, não, acho que não, isso é só, é minha mulher que vai lá, eu não tenho nada a ver com isso. A palavra não produz. O terceiro tipo de solo, Jesus descreve, você encontra no versículo 18, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É o cristão que recebe a palavra, mas conforme o texto diz, os enganos das riquezas sufocam a palavra. Eu vi isso, multimídia,
faz tempo, em 93, lá na Coreia, naquela maior igreja que existe no mundo, do David Yong-cho, uma igreja em que as pessoas começaram muito pobres e eram extremamente unidos, oração estava na igreja, mas elas caminhando, foram prosperando e vieram riqueza, veio carro, veio casa, daí veio casa na praia, veio casa no campo, daí veio moto, daí veio jet ski, daí veio lancha, daí veio avião, daí veio helicóptero, daí veio não sei o quê, veio foguete, veio não sei o quê, tudo veio. E o pastor lá, ele falou, hoje nós temos um problema, porque os enganos das riquezas, aquilo que era uma bênção, agora ocupa tanto o dia a dia das pessoas que eles estão deixando de vir na igreja. Mas cadê fulano? Ah, está na praia. Mas por que está na praia de novo? Ele não estava semana passada? Não, porque ele precisa andar com o jet ski dele, com a moto dele, ele precisa usar a casa, ele precisa fazer churrasco, ele precisa usar a lancha, ele precisa usar o arpão para mergulhar. Os enganos das riquezas sufocam a palavra. Mas eu não quero falar sobre esses 3 tipos de solo, e sim sobre o 4º tipo de solo, que é o solo bom, é o solo fértil. Sabe qual é esse solo? O seu coração. Mas é interessante que Jesus descreve esses 3 tipos de solo que não vão dar fruto, mas ele fala de um tipo de solo que vai dar fruto. É o solo que vai produzir até 100 vezes mais. No entanto, olha que interessante que o próprio Jesus diz, mesmo tendo um solo bom, um coração que crê, um coração que recebe, um coração que aceita a palavra, ainda assim, é possível ter um prejuízo de até 70% na colheita, porque Jesus diz que no solo bom, você poderá ter uma colheita de 30 vezes, 60 vezes ou 100 vezes mais. 100 vezes mais, amados, é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito. Imagine que você gaste 15 mil reais numa lavoura de feijão. 15 mil reais. Entre mão de obra, adubo, semente, etc, etc. 15 mil. Alguém faça a conta para mim, quanto que é uma colheita 30 vezes mais? 450 mil, certo? Obrigado por me ajudar na conta. Mas é isso, né? Faz aí, é isso? É isso, faz o curso de finanças, você faz a conta rapidinho. Uau! Eu semeei 15 mil e posso colher 450 mil? Pode. E quanto que dá 100 vezes mais? Não dá 1,5 milhão? O que você prefere? Colher 450 mil ou 1,5 milhão? Você percebe o que Jesus está falando aqui? Você é o solo bom, você crê, você se expõe à palavra, a semente é a palavra de Deus, mas ainda assim, alguns colhem 30 vezes mais, outros 60, outros 100 vezes mais. Mas isso começa a explicar para você e para mim, por que alguns cristãos avançam mais rapidamente, outros demoram mais. Porque alguns cristãos passam 10 anos e têm o mesmo estilo de vida, outros em 1 ano já avançaram, estão lá na frente. Você fica impressionado com o que Deus libera nas suas vidas. Note, a semente é a palavra. A semente é o Logos. É interessante, amados, que a semente, né, o Pio usou um exemplo, ele até brincou, né, ele usou a semente de um carvalho, né, o sobrenome dele é Carvalho, então ele descreveu a semente de um carvalho. Eu vou descrever para você uma semente de um pinhão. Você já viu a semente do pinhão? É o próprio pinhão, de um pinheiro, aliás, é um pinhão. Você sabia que dentro daquela sementinha ali, dentro daquele pinhãozinho que você gosta de comer, se você não comer, não cozinhar e não comer, e colocar na terra, ali dentro está a altura que ele vai atingir, a espessura daquele tronco, a força daquele tronco, os galhos que ele vai produzir, os espinhos que ele vai produzir, as pinhas que ele vai produzir, a profundidade das raízes, o quanto de vento ele vai aguentar, tudo está ali, dentro daquela sementinha. Tudo está ali. Mas é só uma semente. Mas é a essência do que aquilo vai ser. A palavra de Deus, amados, é assim também. A palavra é de Deus.
Quando você se expõe à palavra de Deus e às promessas da palavra de Deus, ela é uma semente. Eu estou aqui, por exemplo, nessa manhã lançando uma semente. Eu vou mencionar alguns textos para você e é apenas uma palavra. Cabe a você crer nessa palavra, ou rejeitar, ou crer parcialmente. E isso explica porque alguns cristãos, eles alcançam 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. A semente é a palavra. Por exemplo, amados, uma palavra, ilustrando melhor, uma palavra, ela produz um pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento gera uma decisão e uma ação. Se eu descrever para você aqui, por exemplo, a seguinte palavra. Imagine um corte de uma picanha, assim, perfeito. Perfeito. Já gerou, quase que eu perco o auditório. A turma já... Eu sei onde tem, Arno, né? Mas imagine aquela picanha, tostadinha por fora, macia, vermelhinha por dentro, suculenta. Imagine. Farofa. Um pãozinho de alho, uma cebolinha, uma maionese. Aquilo é, né? Isso não tem no Canadá, né, James? É só aqui, só aqui. É uma palavra que produz um pensamento. E já gerou um sentimento, você já salivou. Não é verdade? Ainda mais agora, 11h30. É a hora certa de falar sobre isso. É uma palavra, ela produz um pensamento. Eu vi, eu vejo, eu estou vendo. Testifica, eu até sonhei essa noite. Produz um sentimento, já... Mesmo que tenha agendado a macarronada na casa, né, da tua avó hoje... Você vai comer uma picanha, vai gerar uma decisão. E não me deram nenhum cartãozinho de churrascaria para ganhar comissão, né? Vai gerar uma decisão. E levar você a uma ação. A palavra de Deus também é assim. Ela gera um pensamento. Por exemplo, agora de manhã o André falou aqui sobre você comprar a sua casa própria. A Bíblia não diz que Deus quer que você... A Bíblia não diz que você é rei e sacerdote? Você já viu o rei pagar aluguel? Já viu o rei lá, o príncipe lá da Inglaterra? Quanto será que ele paga de aluguel no palácio de Buckingham? Deve ser caro o aluguel lá. Imagina, quantos quartos tem aquele negócio lá? Já viu ele preocupado em pagar aluguel? Você não é rei? Você não viu um testemunho agora da manhã que é possível? Então você recebe uma palavra, só que aqui começa o momento de decisão. Se o teu coração vai produzir 30, 60 ou 100 vezes. Você pode ouvir isso e pensar, mas também, né, o André, então... Não, mas também, o pastor está falando, porque ele não conhece... Mas você não acabou de receber uma palavra que você é rei e sacerdote? A Bíblia não diz isso? E nisso não estão inclusas todas as bênçãos de Deus para a sua vida? O que você tem? Uma palavra. E agora você decide o que fazer com ela para ver se ela vai produzir 100 vezes mais e levar você à conclusão da sua promessa. E existem, amados, 3 razões pelas quais nós não conseguimos produzir 100%. Primeira razão, e depois nós vamos terminar falando que você vai colher os 100%. A primeira razão, porque muito cristão não consegue colher 100%. Amados, a semente, ela produz, às vezes, só 30 vezes mais, porque já existem preconceitos na nossa mente. Então, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor nos sara de todas as nossas enfermidades. Salmo 103 diz isso. 1 Pedro 2,24 diz que pelas suas pisaduras fostes sarados. São no mínimo 2 sementes, 2 palavras que você tem
de que você tem direito à saúde, saúde plena, zero dor, zero desconforto, zero médico, zero farmácia, zero fisioterapia. Não é uma semente? Eu lanço essa semente no seu coração. Só que você tem todo um histórico aí na sua mente. Mas eu já sei onde dói e quando dói. Não, é tal hora do dia dói aqui, na outra hora dói ali. E porque eu já sei que aquele lá já morreu disso, daquele outro, então também não sei o que, não sei o que. Não é assim, o médico não pergunta normalmente, tem algum parente na sua família que tem essa doença? Aí você já associa, então já teve um parente que já morreu disso, então eu acho que eu vou morrer disso também. A palavra de Deus, ela começa a disputar espaço na tua mente com as tuas experiências, com a tua pré-concepção. E a palavra de Deus começa a ficar infrutífera. Infrutífera. Algumas pessoas me perguntam, Arno, se eu recebo uma palavra de cura, eu devo parar de tomar remédio? O que eu digo para a pessoa? A decisão é sua. Mas há momentos na sua vida que sim, você precisa dar um passo de fé. Você precisa fechar a porta para toda a sua experiência passada, de fracassos, de frustração, e abrir o seu coração para a palavra de Deus. Porque muitas vezes não produzimos 100%, recebemos a palavra, mas os nossos valores, a nossa história começa a competir. Exemplo da casa própria. Não, mas eu acho que o Arno está enganado. Na Bíblia não pode ser verdade. Deus não entende de casa própria em São José dos Pinhais, em Curitiba, nesses dias. Deus não sabe disso. Será? Não, porque eu tenho que dizer para Deus quanto que eu ganho e quanto custa a casa que eu quero comprar. Não dá certo. Você percebe que esses pensamentos começam a disputar com a palavra de Deus, com a semente da prosperidade e da abundância? A Bíblia não diz, amados, tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo? Tudo é tudo. Por que então você vai se negar a alcançar alguns alvos na sua vida? Por quê? Sabe por quê? Porque existem alguns valores, alguns preconceitos que disputam com a palavra de Deus, e o tudo começa a ser algumas coisas. Talvez, quem sabe, daqui a 50 anos. Esta é uma das razões, amados, porque a palavra não produz 100 vezes mais. Arno, mas eu passo dificuldades. É verdade, todos passamos dificuldades. Mas nós não podemos colocar em pé de igualdade a dificuldade que passamos com a palavra de Deus. As lutas que nós passamos, os fracassos que já tivemos, eles não podem estar em pé de igualdade com a palavra de Deus. O que nos leva para a segunda razão, por que não alcançamos 100%. Sabe qual é a primeira? A primeira razão é os valores, são os preconceitos que nós temos. Não, eu já tentei e não deu certo, eu já vi e não deu certo, a conta não fecha. Você recebe a palavra, mas isso vai tornando ela infrutífera. Você começa a entender por que Jesus disse que nós temos que ser como criança? Lá no retiro, eu fiquei tão feliz ali, teve um momento acho que foi no domingo pela manhã, estava preparando ali, o pessoal do louvor estava preparando, e o filho da Marta e do nosso tecladista, o Rodrigo, eu chamo Rogério, o Rodrigo, eu acho que você nem sabe disso, mas o teu mais velho, ele veio na minha direção, com o olho esbugalhado assim. Sabe quando a criança se enche de coragem? Eu vou falar com aquele homem lá, aquele é amigo de Deus, vou falar com ele. E ele veio na minha direção sozinho, e falou, pastor, a minha professora me deu uma pedra mágica para eu colocar debaixo do meu travesseiro. Mas eu não quero, eu sou de Jesus. Ele veio falar para mim assim, com o coração aberto. Eu falei, rapaz, glória a Deus, é desse jeito. Você percebe que nós temos que ser como criança? O pastor falou que pedra mágica é do diabo, então é do diabo. Então eu não quero, eu sou de Jesus. Pronto, vim confessar, pastor, está aqui. Vou levar ela no cesto. Não é maravilhoso? Quantos anos ele tem? 4 anos.
E de repente os adultos recebem pedra mágica e fica, bom, quem sabe, né? Vai que não dá certo. A Bíblia, só debaixo do travesseiro aqui, só uma noite, pastor, vamos ver, vai que dá certo, né? Só uma olhadinha no horóscopo, né? Só uma fezinha. Mas encontrar irmão em fila de lotérica, tem que puxar a orelha na hora. Né? Não, vou fazer uma fezinha. Inclusive ganhei uma pedra mágica, está no meu bolso aqui. Mas por isso que Jesus diz, seja que nem criança. A palavra de Deus vem e receba. Amém, amados? Essa é a primeira razão porque nós não conseguimos escolher 100 vezes mais. Porque os nossos preconceitos disputam com a palavra de Deus. E eu preciso aprender a receber a palavra de Deus como uma criança. Confesse logo, abra mão logo e receba. A segunda razão é crer de maneira errada. Como assim? Amados, nós precisamos aprender a diferenciar o nosso estado do nosso momento. Quando a gente fala sobre as promessas de Deus, por exemplo, você ouviu o testemunho do André e da Aline aqui, a impressão que dá é que a vida deles é toda cor-de-rosa. Não, para eles tudo é bom. São jovens, são bonitos, e tarará, e agora tem filho, e tem bom emprego. Não dá a impressão que eles não têm problemas? Pergunte para eles se eles não passam por lutas e dificuldades. Na verdade, todos nós aqui passamos por lutas e dificuldades. Ora, mas como que fica essa mensagem então? É muito simples. Eu preciso aprender a diferenciar o meu estado do momento que eu estou passando. Como assim? Amados, o teu estado é que você é rei e sacerdote, você é livre do poder do pecado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus e você governa sobre a terra. Esse é o teu estado. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Esse é você. Ok? Esse é o seu estado. No entanto, o momento pelo qual você pode estar passando é um momento de dificuldade. O que nos leva a entender, a diferenciar problema de fato. Como assim? Imagine a irmã, né, que vai num salão de beleza, né? E não é difícil imaginar isso, né? E o teu cartão de crédito, irmão, que o diga, né? Então a irmã está lá, e estica, e alisa, e puxa, e torce, retorce e tal, para ajeitar o cabelo. Né? E vai um tempão naquele... E é isso mesmo, graças a Deus por isso. Né? Mas, de repente, a irmã que naquele dia estava trabalhando no seu cabelo, você queria um penteado ultra espacial para aquele casamento, um negócio assim que ia lá, dava voltas e fazia não sei o quê, e pense, né? Aquilo para equilibrar aquele troço todo lá, tá? 1 quilo de laque e não sei o que mais, e não sei o que mais. E de repente a irmã, quando ela tira a toalha assim, e você olha no espelho, né? Aconteceu um acidente. Olha, irmã, o negócio despencou tudo aqui. Eu fiz um troço tão rebuscado aqui que veio abaixo, desabou aqui, e seu cabelo é esse que está no chão aí. E o que sobrou? Não, tive que passar a máquina zero em tudo. O que é isso? É um problema. Não é verdade? É um problema. As mulheres dizem, é um problema. Só que daqui a... Quanto tempo demora para crescer o cabelo? 6 meses? 7 meses, né? Quanto tempo? Eu não sei se já... Mas ele volta a crescer, não volta? Inclusive... Hã? Não, estou falando com as mulheres, eu não estou falando com os homens, né? Os homens vai demorar um pouco mais. Eu diria lá na eternidade, irmão, né? Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo que já me ajuda a terminar ele. Para a mulher isso é um problema, certo? É um problema. Mas pegando a ilustração do Vladimir, o homem que já perdeu o cabelo, eu vejo alguns aqui de cima. Isso é um fato. Teu cabelo não vai crescer de novo. Qual a diferença entre problema e fato? Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente na rua e vai para o hospital e teve que amputar a perna. Daqui a 6 meses a perna não vai estar lá. Isso é um fato. O cabelo que deu errado no salão é um problema. E sabe o que acontece conosco? Nós misturamos problema com fato. E tem muitas pessoas que estão passando por alguns problemas
e estão considerando como o seu estado final. E não é assim, irmãos. Amados, nós precisamos aprender a discernir, a distinguir. O seu estado é de mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas você pode estar passando por um momento de dificuldade. Isso não altera o teu estado. Um exemplo bíblico disso. Daniel não era um homem justo, íntegro, inocente? Era. Qual era o estado dele? A essência do coração de Deus sobre a terra naqueles dias. Era Daniel. Só que ele passou uma noite na cova dos leões. Esse era o momento que ele estava passando. Mas não era o estado dele. Você percebe? Aquela noite acabou. Aquele momento, aquele problema passou. E muito cristão, quando recebe a palavra de Deus, as promessas de Deus, ao invés de considerar o seu estado de quem você é em Jesus, olha para o momento que você está passando, talvez de desemprego, talvez pagando aluguel, talvez de enfermidade, e olha para a palavra e ao invés de aplicá-la ao seu estado, aplica ao seu momento e aquela palavra começa a ser abafada. Mas eu estou passando por isso. Mas o pastor não sabe pelo que eu estou passando. Amados, nós precisamos aprender a diferenciar problema de fato. Fato de problema. Nós passamos por lutas, por momentos de tribulação. Isso não altera o nosso estado. Receba a palavra no teu espírito, no teu estado. Isso é muito importante. Amados, isso é decisivo. E que nos leva para o terceiro ponto e caminhamos para o final. Porque alguns cristãos não colhem 100 vezes mais. No segundo ponto, então, porque confunde o seu momento com o seu estado. Se você entende que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais e que todas as bênçãos já foram liberadas para você, você encara a vida de uma maneira, independente do momento que você está passando. Mas se você aplica isso só ao seu momento, a palavra fica infrutífera. Está claro até aqui, amados? A terceira razão por que algumas pessoas colhem 100 vezes mais e outras não, está na qualidade do ceifeiro, ou seja, daquele que recebe a palavra. Como assim? Amados, dá uma olhadinha o que está escrito em Romanos capítulo 4, põe para nós o telão, a partir do versículo 18. Romanos 4, do 18 ao 22. Olha que interessante isso aqui. A palavra de Deus nos diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Amados, vamos ver na vida de Abraão. Abraão tinha a promessa de ser a maior nação sobre a terra. Abraão, a tua descendência será como as estrelas. Tudo o que Deus tinha de bom, Ele prometeu para Abraão. Só que Abraão precisava de um herdeiro, precisava de um filho. Você conhece a história. Quando Abraão recebeu essa promessa, ele tinha por volta de 75 anos de idade. E Sara por ali também, o que já era um monte. Qual era o estado de Abraão? Herdeiro da promessa. Qual era o momento de Abraão? Passado da hora. Não é verdade? 75 anos. E aí Abraão tinha o quê? A palavra. E será que essa palavra ia produzir 100 vezes mais? Ou 30 ou 60? Onde está a diferença? Abraão creu na palavra
e recebeu ela no seu estado de herdeiro, não no momento que ele estava passando. Agora imagine o dia a dia de Abraão e de Sara, porque Abraão compartilhou, tanto é que está escrito, que ele tinha a promessa de um herdeiro. Cada aniversário que Abraão fazia, para aqueles que olhavam o momento, era mais um momento de derrota. Ih, Abraão passou mais um ano. Tem certeza que Deus falou com você? Você acha que aquele pastor, aquilo que ele está pregando, vai funcionar na tua vida, Abraão? E o que Abraão fazia? Ele desprezava a afronta e cria na palavra. Se ele olhasse para o corpo dele e da patroa dele, ele dizia, não vai dar certo. 1 ano, 2 anos, e assim foram se passando. E a Bíblia diz que quase com 100 anos, a promessa se cumpriu. Amados, isso é muito importante. Nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos do momento que estamos passando e olhar a colheita, olhar a promessa. Amados, isso é muito importante. De novo, pegar o exemplo do André e da Aline. De repente você, casal, está há bastante tempo querendo um bebê, e o bebê não veio ainda. Você pode pegar esse mesmo testemunho e ficar com inveja deles, e falar mal deles, quero só ver se vai nascer mesmo, não vai produzir nada essa palavra no teu coração. Ou você pode pegar esse testemunho, com a palavra da herança, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e você pode olhar para a promessa, a palavra, e olhar, Deus, eu vou alcançar essa promessa. E aí você colhe 100 vezes mais. E muitos, por olharem só o momento, mas a minha esposa é infértil, o marido não é fértil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou olhar só o momento. O que eu preciso fazer então? Eu preciso ver o bebezinho no meu colo. Precisa ver o pitucho lá no teu colo. Mas já tem quase 100 anos, pois olha ele lá no teu colo. Não é a palavra de Deus? Você não precisa ver o que a palavra de Deus está dizendo. O que Abraão fazia? Ele olhava as estrelas. Deus, o Senhor disse que a minha descendência seria como as estrelas. Ele mantinha os olhos na palavra de Deus, não para o amortecimento do próprio corpo dele. Você tem uma promessa de cura na sua vida, e a Bíblia fala muito sobre isso, mas de repente já se passaram 10 anos e está doendo cada vez mais, ou o problema agravou. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Amados, essa é a diferença, ou são as diferenças, porque algumas pessoas colhem 100 vezes mais e outras não conseguem. Porque olham para o seu momento e a sua mente começa a conjecturar. Não vai dar certo, porque não dá, porque não, esse pastor não sabe, porque ele está viajando, porque não é bem assim. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. Amados, um agricultor, vamos supor que você seja o tal do plantador de feijão, e você lançou a sua semente no solo. Qual é a maneira certa de orar se não está chovendo? Deus me dá chuva, Deus me dá chuva, Deus. Será que essa é a maneira certa? Ou a maneira certa é já ver a promessa cumprida e agradecer a Deus pela colheita? Quem disse que para o teu feijão nascer e crescer precisa de chuva? Mas você percebe? A gente puxa para o momento de estiagem e começa a se desesperar. Não. Olhe a colheita. Olhe a colheita. Não é a promessa de Deus? É a promessa de Deus. Eu fico impressionado com a fé de alguns cristãos que, por exemplo, recebem uma palavra: olha, você vai comprar a sua casa própria. E ele olha e vem demônio, vem pensamento do mundo: olha, não vai dar certo, porque olha, há 10 gerações ninguém conseguiu comprar casa na tua família, e a tua situação é essa, a tua situação. Só que esse cristão ergue os olhos e olha a promessa. E ele começa a visitar algumas lojas. Pois não? Olha, eu queria escolher aqui uma cozinha. Tá, mas que tamanho? São tantos metros quadrados. Pois não. Podemos lá tirar a medida? Ainda não, mas eu já quero escolher a cozinha aqui e tal, e já tira a medida. Onde é que é o departamento de sofás? Eu quero um bem confortável, e televisão, tela de 80 polegadas, curva, que faz som, faz pipoca, eu quero dessa. Tem aí? Como que é?
né? Eu quero uma poltrona que faz massagem, que assopra, que espirra aguinha fresca. É isso. E começa a trabalhar em cima da promessa. Aos olhos de uns, eles pensam, mas é um louco, coitado. Além de não ter casa, ainda pirou agora, coitado dele. Mas comece a crer na promessa. Você quer um bebê? Comece a fazer um enxoval. Comece a comprar os tip-tops. É tip-top que usa até hoje ainda? Enfim, comece a comprar os tip-tops. É assim, amados. Por que alguns colhem 100 vezes mais? Mas basicamente, porque abre o seu coração como uma criança e diz, Deus, eu creio e eu recebo essa palavra. Porque alguns, mesmo crentes, cujo solo é bom, como o seu, como o meu, como o nosso, não colhem 100 vezes mais. Porque sempre tem ali um quesinho de dúvida, os preconceitos competem, a dúvida está ali assolando. Amados, o seu estado e a palavra de Deus não mudam. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Romanos 4,17 diz que todas as promessas que foram endereçadas para Jesus foram endereçadas para você. Você é rei e sacerdote. Mas Deus tem tudo preparado para você. Jesus, eu recebo. Ou, não sei, acho que quem sabe. Já viu aquela expressão? Se eu conseguir uma meia água no céu, tá bom. Mas que meia água no céu, irmão? Nem vai ter meia água no céu. Não é verdade, irmãos? E eu quero concluir essa palavra com Gênesis 26, versículo 12. Dê uma olhadinha o que está em Gênesis capítulo 26, versículo 12. A Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Hoje de manhã você trouxe uma oferta aqui. Como que você trouxe a sua oferta? Meio assim, triste, aquele 10zão vai fazer falta, aquele 100zão. Ou meio com raiva, sei lá o que vou fazer com esse meu 100zão. Ou nessa expectativa de uma colheita de 100 vezes mais. Como que você trouxe a tua oferta aqui? Como que você tem trazido a sua oferta? Como que você tem lido a Bíblia quando ela traz uma promessa? Eu creio, é para mim. Vou colher 100 vezes mais. Amém, amados? Registre esse texto de Gênesis 26, 12. O exemplo de Isaque. Ele semeou e colheu naquele ano 100 vezes mais. Amados, deixe Deus ser Deus na sua vida. Último ponto, é o segundo último ponto. Romanos capítulo 4, versículo 17. Esse é o último. Romanos 4, versículo 17. A Bíblia diz: o Deus que chama a existência, a segunda parte, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Deus que chama a existência. Amados, isso é muito importante. Você lembra quando os discípulos estavam no barco e Jesus se aproximou andando sobre a água? E eles acharam, é um fantasma, não é de Deus. Mas Jesus estava andando sobre a água. Alguém já tinha andado sobre a água? Não. Eles acharam que não era de Deus. Você sabia que Deus tem algumas coisas malucas para você nesse sentido? Que somos, não é possível, não aceita, eu rejeito. Não rejeita, irmão, receba. Por exemplo, eu declaro que na conta de muitos aqui vai aparecer dinheiro. No bolso vai aparecer dinheiro. Não, mano, agora você viajou mesmo. A Bíblia não diz que Deus não chama a existência as coisas que não existem como se já fossem? Irmão, se eu fosse você, eu começava a olhar a conta. E venha contar aqui. Mas é assim. Já não aconteceu com você? Você colocar lá uma calça que faz tempo que você não colocava, ou um casaco e botar a mão lá e ter lá um cenzão assim. Olha aqui, meio lavado. Não é uma alegria? Já não aconteceu? É só alegria. Não é verdade? Não, eu não aceito desse jeito. Andando sobre a água, não aceito. Aceita, irmão.
Deus tem um contrato especial para a tua empresa. Deus tem o colaborador que você precisa, o emprego que você sonha. Tudo está na mão de Deus. Receba. Jesus, eu recebo. Jesus, eu recebo, Jesus. Amém, irmãos? Eu quero convidá-lo a ficar em pé por mais um instante, por gentileza, colhendo 100 vezes mais. Amados, este é o desejo de Deus para a sua vida. Colher 100 vezes mais em todas as áreas da sua vida. Na tua casa, com os teus filhos. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É uma promessa. Fala de plenitude 100 vezes, amados. Fala de plenitude. Arno, mas se você conhecesse aquele meu familiar, ele não vai aceitar Jesus. Vai. Ele vai aceitar. Ele vai. É promessa. Comece a crer no poder dessa semente que é a palavra de Deus. Amém?